Olá pessoal, esse é o canal Tio Léo, sou o professor Leonardo e vamos para mais um vídeo, certo? Como eu prometi, um vídeo de exercícios resolvidos sobre expressões algébricas. Tá bom? Você que é do 8º ano, pega seu livro e me acompanha nesse vídeo. Esse vídeo vai ser direcionado para as classes do 8º A e B, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar com alguém do 8º, você pode, sintam-se à vontade. Aproveita, se inscreve se não for inscrito. Curta o vídeo, tá? E compartilha. Ativa o sininho. Faz tudo isso aí que você já sabe. Bom, é óbvio que nesse primeiro vídeo de exercícios resolvidos, nós vamos atentar a como resolver, né, uma questão que tem apenas um enunciado e a gente tem que formar uma expressão algébrica a partir do enunciado, usando letras e números, tá? Então a gente vai usar uma letra aí e fazer a representação do que se pede. Esse é o exercício número 1, né, da página 33. Então diz aí, o triplo de um número. Sempre que eu tenho o triplo de algo, eu tenho 3 vezes alguma coisa, tá? E se eu não sei qual é a coisa, eu vou colocar x. Então o triplo de um número é 3x. Eu poderia colocar outra letra? Poderia. Poderia ser 3A, 3N, 3M, 3Z. Então, a letra fica a seu critério, tá? A gente coloca o X porque isso aí vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre plano cartesiano, geometria, esse tipo de coisa aí, tá? Os eixos cartesianos, então aí vocês vão entender porque a gente usa tanto X e Y, tá bom? Então, o que vocês têm que saber é isso. Se é o triplo de alguma coisa, é 3 vezes... Se eu tenho o triplo de maçãs, né, eu tenho 2 maçãs, então eu tenho 3 vezes 2. Mas aqui, como é de um número qualquer, então o triplo de um número qualquer é 3 vezes x, ou simplesmente 3x. O dobro da idade de um amigo, mais 5 anos. Certo? Se o dobro de qualquer coisa é 2, e a gente está relacionando a amigo, então eu vou colocar o seguinte, 2A, tá? A de amigo, tá bom? O dobro da idade de um amigo, 2A mais 5. Tá aí, essa é a nossa expressão, tá bom? A quarta parte. Pronto, quando eu estiver falando sobre, agora, assim, quarta parte, terça parte, aí a gente vai estar relacionando frações, tá? As frações, quando eu digo quarta parte, é 1/4 de qualquer coisa. Quando eu digo terça parte, é 1/3 de qualquer coisa, tá bom? Quando eu digo metade, é 1/2, ou 1/2, tá? Quinta parte é 1/5, né? É 1/5. Sexta parte é 1/6, e assim sucessivamente. Então, a quarta parte de um número é x/4. E eu quero adicionar aí a metade do mesmo número. Ou seja, é o mesmo número. Então, se o número é x, o outro número vai ser x também. Então, se a metade é x/2, tá? Há uma diferença entre eu adicionar algo de um mesmo número, ou seja, se eu tenho o número, então x é x, tá? O valor de x vai resolver, o valor de x vai servir, não resolver, vai servir tanto para essa primeira parte da expressão, como para essa segunda. Se x
for 5, então vou colocar 5 aqui e 5 aqui. Tá bom? Aí um vai ficar 5 sobre 4, o outro 5 sobre 2. Se o x for 7, então vai ser x 7 quartos e 7 meios. Então, o valor de x vai servir para as duas partes da expressão. Tá bom? Então, a quarta parte de um número mais a metade desse mesmo número vai ser isso aí. Beleza? E a quarta parte de um número mais a metade de outro número. Aí aqui, ó, eu tenho o mesmo número, só que aqui eu tenho outro número. Certo? Então, aí eu posso colocar letras diferentes. Eu vou escrever a mesma expressão, só que um eu vou colocar o x, no outro eu posso colocar um y, por exemplo. E aí eu tenho a quarta parte de um número, mais a metade de outro número, tá? Então aqui eu tenho a quarta parte de um número e a metade do mesmo número. Então, mesmo e outro são termos diferentes. Então a gente tem que ler com atenção essas questões, tá? Para não errar. Tá bom? Na 2, né? O item 2. Isso foi, acho que foi no exercício que eu passei semana retrasada. Teve uma questão sobre essa aí. Onde dizia que uma loja de ferragens vende alicate por X reais. E cada parafuso por Y reais. Represente por letras o gasto de uma pessoa que comprou 3 alicates e 65 parafusos. Então vamos lá. Eu sei que o alicate é X reais, tá? E ela comprou 3 alicates. Então, quantos alicates ela comprou? 3 vezes X, ou 3x. Eu não sei quanto custa o alicate, então vou copiar 3x. Se comprou parafuso também, então vou botar um sinal de adição, porque eu vou somar o valor dos parafusos ao dos alicates, tá bom? Quantos parafusos ele comprou? 65. E a quantidade que ela era vendida era por Y reais, ou seja, um valor diferente do alicate, é óbvio, né? Então, eu faria 65y. E essa é a minha expressão na questão 2. Bem simples. Olha, eu li o enunciado, eu copiei isso aqui e já respondi minha questão. Tá? Eu não preciso resolver isso aqui porque eu não tenho valor de x e nem valor para y, tá bom? Então, a gente deixa dessa maneira. Beleza? Questão 3. Um prédio tem x metros de altura e um poste tem y metros de altura. Represente a diferença entre a altura do prédio e a altura do poste. Se o prédio tem x metros, eu copio x. E aqui eu tenho o seguinte, ó, representar a diferença. Diferença é o resultado de uma subtração. Então, sempre que tiver aí essa palavra diferença, representa a diferença, então você vai ter uma subtração. Aí você bota x menos, que é a altura do poste, é y. X menos y, essa é a sua resposta para a questão, tá? Questão 3 da página 33 do livro, tá bom? E aí eu tenho a questão do copo. Essa questão eu passei na atividade dessa semana, tá? E ele quer que você represente aí a altura correspondente a esse volume vazio aqui, ó. Essa parte daqui até aqui. Ele quer saber o que é que vai representar esse volume vazio, certo? Até a borda aqui, ó. Esse copo ele tem 8 centímetros de altura, ó, já é destacado aqui, 8 centímetros de altura. E tem uma altura H de suco. Por que a altura aqui está com H?
Por que não com A, professor? Porque esses termos ele vem do inglês, tá? E a altura em inglês se escreve assim, se eu não me engano. Tá? Portanto, esse H aqui é associado à altura porque vem do inglês. Certo? Aqui é alto, se eu não me engano. Mas nesse sentido de altura, por isso que a gente utiliza a letra H, tá bom? Porque a maior parte dessas coisas, de fórmulas e tudo, veio pra gente do inglês. Tá bom? Então, vamos lá. Altura. E vamos calcular isso aí. Vou chamar essa altura vazia de y, tá bom? A gente já está usando muito x, vamos chamar de y. E essa altura vazia que vocês têm aí, né, daqui até aqui, vai ser representado o quê? Pela altura do copo, que é 8, menos a altura de suco. Quem é a altura de suco aqui? É H. Tá bom? Então, a expressão que vai representar é isso aí. Y igual a 8 menos H. Tá bom? Não tem muita dificuldade, nem é algo muito trabalhoso, tá bom? Eu acredito que vocês consigam resolver agora essas questões onde você tem que bater o olho e deduzir qual é a expressão algébrica que vai ser formada daquilo. Vamos para uma última questão agora, né, que é das roldanas, também foi uma questão que eu passei na atividade dessa semana. Nós temos aí no livro de vocês essas roldanas, sim, a da questão que eu passei, eu retirei do livro, tá? E aí eu tenho uma expressão matemática que relaciona esses pesos nos pratos da roldana. E aí, esse daí é uma questão para vocês marcarem, tá? Então a gente tem que ver o quê? Olhar para uma dessas alternativas aqui e ver qual dessas expressões é a correta. E a partir disso, eu consigo marcar a questão correta. Então vamos observar. Olha, aqui eu tenho um peso de 5 quilos, mais 3 bolas de chumbo que eu não sei qual é o peso dela. Se eu não sei qual é o peso, eu vou chamar de 3x. E aqui eu tenho uma de 8 quilos e 2x aqui, né, de peso. Então, esses pesos eles vão estar somando. Aqui ó, eu tenho 8 mais 2x. E aqui eu tenho 5 mais 3x. Agora vamos observar nas alternativas. Na A, pode ser, eu tenho 3x menos 5, que é menor que 8 menos 2x. Primeiro, se eu falei que isso aqui, eu tenho uma adição desses pesos, eles se adicionam entre si, então não pode ser essa questão, tá? Não pode ser a letra A. Porque a letra A, ela representa uma subtração. Ó, eu tenho 3x menos 5. Quando eu disse aqui que era 5 mais 3x. Então, não pode ser a A nem a B. Porque as expressões delas, ó, todas são subtrações. Então, ficamos entre a C e a D para ser qual a resposta correta. E aí eu tenho que ver quem é maior. O que é maior, o que é mais pesado, ele está mais embaixo, tá? Quem pesa mais, desce. E quem pesa menos, sobe. Tá bom? Então, nós temos o seguinte. C e a D. A letra C e a letra D. 2x mais 8 é menor que 5 mais 3x? Ou 2x mais 8 é maior que 5 mais 3x? O maior é aquele que está mais embaixo. Portanto, a questão correta é a letra C, tá? 2x mais 8 ele vai ser menor, por isso que ele está mais em cima. E o 5 mais 3x, por ser mais pesado, ele está mais embaixo.
Então, essa é a questão correta, essa é a expressão que relaciona melhor esses pratos nessa roldana, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe, curta. E agora eu vou pedir que você chame sua mãe só um instantinho, certo? Para falar com ela. E falar com você, mãe. Você gosta de cozinhar? Se não gosta, então bota seu marido para fazer, tá? Mas o importante é que vocês se inscrevam no canal Tempero Secreto, tá bom? Esse canal ele é elaborado por uma pessoa daqui da cidade de Macau, que hoje mora em Natal e que é apaixonada pela gastronomia, por cozinhar. Então ela posta vídeos ali ensinando algumas receitas. O importante é que vocês se inscrevam, curtam os vídeos dela, assistam os vídeos, tentem fazer essas receitas e cobrem a ela nos comentários mais vídeos, para ela deixar de ser um pouquinho preguiçosa e postar mais vídeos toda semana. Tá bom? É isso que eu queria falar com você, mãe. E você, filhão, presta atenção, certo? Toda segunda-feira vai ter vídeo de conteúdo, toda sexta-feira vai ter vídeo de exercício resolvido. Então, deixa esse sininho ativo aí para receber toda a notificação do canal. Beleza? A todos vocês, uma ótima Páscoa, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!